Faz tempo que a gente não vê um desses objetos aí, que era presença quase obrigatória nas casas. Já identificou? Para quem não sabe, essa era a campainha mais comum nas décadas de 70 e 80 no Brasil. Olá, amigos da história! Se você voltasse no tempo, num passado nem tão distante assim, mas ainda sem computadores avançados e telefones celulares, seria capaz de saber o que são, para que serviam e como usar alguns objetos criados antigamente? Bora lá então para uma lista de coisas que hoje seriam consideradas velharias ou então até relíquias, dependendo da opinião de cada um. Isso aí, por exemplo, o que era isso? Se você passar na frente de uma casa, uma igreja ou um prédio centenário, pode encontrar um desses e até tropeçar nele. Geralmente feito de ferro, é um raspador de botas, onde as pessoas paravam para raspar a lama dos calçados sujos das ruas barrentas de antigamente. Já os muito pobres esfregavam o pé mesmo, pois andavam descalços e por isso eram chamados por aqui de pé rapados. Você por acaso reconhece esse objeto aí? Ele é usado já há vários séculos em diversas culturas e feito de materiais como madeira, bronze, cerâmica, louça, ágata e até de plástico. O velho e bom pinico, também chamado de urinol, era deixado nos quartos para que as pessoas pudessem se aliviar durante a noite, para fazer as necessidades ali mesmo sem sair de casa, pois era comum o banheiro ficar do lado de fora. E essa outra peça, feita de madeira e dividida ao meio. O formato pode nos dar uma pista sobre a utilidade desse objeto. E aí, já descobriu? É um pregador de roupas, do modelo mais antigo, usado lá no ano 1900. Atualmente, além do varal, ele também serve para fechar pacotes, prender fotos e muito mais. Inventado no século XIX, o prendedor de hoje em dia até que não mudou tanto assim. Alguns passaram a ser feitos de plástico também e ganharam uma pequena mola. Mais ou menos do mesmo período é esse outro objeto aí. Bonito, né? De madeira com uma espécie de pequena manivela em cima e uma gavetinha embaixo. Mas serve para quê? Amigos da história, esse item nada mais é do que um moedor de café, do modelo mais clássico. Porque o mais comum mesmo nas cozinhas aqui do Brasil era esse daí, de ferro, que podia ser fixado na parede ou num balcão, para moer os grãos do café torrado, feito na hora. É o mesmo princípio desse outro moedor manual. Sabe de quê? De carne, que era moída em casa também. Falando em utensílio doméstico, esse aí tá fácil de identificar. É uma colher sim, mas daquelas que viraram peça de leilão, pois eram usadas para peneirar o açúcar de confeiteiro, que era retirado do açucareiro e polvilhado em cima da sobremesa. E você saberia o que fazer com isso? Alguma ideia? Não? Esse era um batedor de tapetes. Bastava pendurar o tapete mais alto e bater forte nele com isso aí para tirar todo o pó. Outra coisa que também virou artigo de colecionador. Agora vai ficar um pouco mais difícil. Será que você adivinha o que é isso? Podia passar por um belo objeto de decoração. E era também, mas quase não se vê mais em lugar algum, porque diminuiu a quantidade de fumantes no mundo. Era um cinzeiro. Esse bastava tirar a tampa para depositar as cinzas do cigarro lá dentro. E havia de vários modelos, alguns muito bonitos e de diversos materiais, como de vidro, por exemplo. Outros eram de madeira e até vinham com pedestal. E para que serve esse objeto? Para quem não sabe, ele foi substituído pelos tanques de pias e pelas modernas máquinas de lavar roupas. Era a tábua de esfregar. A mais tradicional era de madeira mesmo, mas é feita de alumínio e, é claro, atualmente até de plástico. No método antigo, o serviço era pesado e a tábua ajudava na retirada da sujeira mais grossa que ficava na roupa. E esse objeto aí? Para algumas pessoas,
pessoas, essa pergunta pode até soar como um insulto, mas acreditem, muita gente hoje em dia não sabe que se trata de uma clássica máquina de costura. Até 1830, antes dessa invenção, as roupas eram feitas de maneira artesanal, com linha, agulha e muito trabalho manual. E a sua avó pode até ter ainda uma dessas máquinas em casa, vale a pena ver como ela funciona, mas cuidado para não furar o dedo. E por falar em máquina, essa engenhoca aí não parece, mas é bem comum nas cozinhas de hoje em dia. É uma torradeira, só que dos modelos bem antigos, as primeiras ainda do início do século XX, sem a mesma segurança e a praticidade das torradeiras modernas. E esse objeto aí ainda é usado, mas está ficando cada vez mais raro. Muitas crianças e adolescentes, por exemplo, jamais viram uma manivela para levantar e descer o vidro das janelas dos carros. Apesar de ainda ser instalada nos modelos mais baratos de automóveis, especialmente na parte traseira, está sendo substituída gradualmente pelos vidros elétricos. E esse é um objeto que você usou muito na escola, só que não desse modelo, porque esse é um apontador de lápis dos mais antigos. Esse era o de mesa, com manivela. Quem viu de perto diz que era muito barulhento. Falando em escola, você consegue identificar essa máquina? Muitas páginas de provas passavam por ela e as folhas tinham um cheirinho de álcool. Era o mimeógrafo, mais uma das invenções patenteadas por Thomas Edison e que era usada para reproduzir cópias de texto em papel com o girar de uma manivela. Olha a manivela outra vez. O mimeógrafo era uma espécie de pai da copiadora moderna e avô da impressora, sem usar energia elétrica nem cartuchos de tinta. O professor escrevia ou datilografava o texto sobre uma folha especial chamada estêncil, que tinha carbono na superfície. O estêncil passava o texto para outra folha, que ficava meio úmida, porque na máquina tinha uma espécie de feltro molhado com álcool. E quanto mais álcool, maior era a clareza da impressão. A gente falou em datilografar. O que era feito na velha e boa máquina de escrever, equipada com teclas que, acionadas, imprimem letras, números e símbolos no papel. Manuais ou eletrônicas, elas eram indispensáveis nos locais de trabalho. Os melhores datilógrafos se destacavam, eles eram muito rápidos e, para isso, havia diversos cursos de datilografia. Outro item importante dos escritórios antigos com muito papel era o grampeador, mas você provavelmente não reconheceria esse aqui dos primeiros modelos fabricados. Também não podia faltar um porta-carimbos, daqueles que precisavam de uma almofada com tinta para impressão no papel, e um arquivo rotativo de cartões para mesa. Neles eram anotados endereços, números, nomes e outras informações importantes que hoje a gente encontra nos smartphones e aplicativos. Aliás, atualmente poucas pessoas ainda conseguem guardar os números de telefone na memória. Por falar nisso, você sabe fazer uma ligação desse aparelho? Por várias décadas predominou o telefone de disco com buracos para colocar o dedo e girar número por número entre os escolhidos para fazer uma chamada. Só mais tarde surgiriam os telefones de teclas. Mas e quando esse aparelho tocava? Aí era preciso atender primeiro para só depois saber quem estava ligando. Suspense. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. E ainda tem um desses onde você mora? O saudoso orelhão foi o telefone público mais popular do Brasil e muita gente não sabe, mas esse desenho foi uma criação da arquiteta Chuming Silveira, quando ela trabalhava na Companhia Telefônica Brasileira, CTB, em São Paulo. Ela se inspirou no formato do ovo para propor uma estrutura forte, mas leve, de fibra de vidro, resistente ao sol e à chuva, barata e com um bom desempenho acústico.
elétrico. Assim que os orelhões começaram a funcionar, para ligar era preciso comprar uma ficha como essa. Na verdade, muitas, pois uma ficha dava apenas para 3 minutos de ligação e se fosse para longa distância, então durava só 18 segundos. Era preciso inserir uma ficha atrás da outra para continuar falando. Daí a expressão usada até hoje que é caiu a ficha, para se referir àqueles momentos em que você percebe ou compreende finalmente o que aconteceu. E esse misterioso dispositivo dificilmente será visto por aí novamente, a menos que seja em filmes antigos. É uma secretária eletrônica clássica, com uma luz vermelha piscando, é porque tinha uma mensagem de voz esperando por você. E o que era essa máquina aí ao lado de um telefone? Era o aparelho de fax. Resumindo de maneira bem simplificada, ele podia enviar uma imagem, texto, documento pela linha telefônica para outra máquina de fax. Super prático e rápido, o material impresso era transmitido para um número de telefone conectado a uma impressora ou a outro dispositivo de saída. Hoje está obsoleto, mas foi revolucionário quando surgiu. E essa aqui? Talvez você se lembre dependendo da sua idade. Era uma impressora matricial antiga. Muita gente gostava de retirar aquelas bordas perfuradas do papel assim que terminava o processo de impressão. E esse era um livro que todo mundo consultava pelo menos uma vez na vida, principalmente no século passado. Se você viveu naquela época, deve ter lido também. A famosa lista telefônica. Era nela que se descobria o número do telefone da casa de alguém, buscando pelo nome, sobrenome e endereço. Era fácil assim. Nas páginas brancas ficavam os números residenciais, já nas páginas amarelas eram encontrados os números comerciais, para ligar para lojas e empresas, por exemplo. Mas se você gostava mesmo de ler, provavelmente teve uma carteira de biblioteca como essa, com a sua foto, nome completo e as datas de empréstimo e devolução devidamente carimbadas. Quando as mensagens de texto começaram a chegar por dispositivos eletrônicos portáteis, o primeiro foi esse. Veio antes do SMS e do WhatsApp. Você escutava um bip e sabia que tinha uma mensagem escrita. Ele utilizava a transmissão de rádio. Você lembra do nome desse aparelhinho? Pois é, era o pager. E até os anos 90 era assim que a gente salvava os arquivos no computador, num disquete, um dispositivo portátil para transferência de dados que utilizava a memória de disco magnético. Com o aparecimento de outras mídias de armazenamento e o tamanho cada vez maior dos arquivos, o disquete ficou ultrapassado. Mesmo assim, até hoje, ainda é o ícone de um disquete que encontramos na hora de salvar os nossos dados nos computadores. Antes da TV em cores, o pessoal dava um jeito de simular, de colorir as imagens em preto e branco. Bastava colocar uma tela na frente do monitor. Ela vinha com 3 faixas nas cores azul em cima, avermelhada no meio e verde embaixo. Pronto, agora a TV estava colorida. Bastava ajustar o bombril na ponta da antena em cima do aparelho para melhorar o sinal e assistir ao seu programa favorito. E como era chamado esse aparelho complexo, cheio de botões? Nada mais é que um videogame, o Atari System, lançado nos anos 70. Da mesma década é o jogo Pong, um sucesso na época, e o pessoal passava horas nessa disputa aqui. Mas o que será essa coisa quadrada? Para a geração do vídeo streaming da transmissão instantânea, pode parecer um artefato da Idade da Pedra, mas se trata de uma fita VHS. Era nesse tijolo aí que antes os vídeos eram assistidos em casa. Bastava inserir a fita num videocassete, outro aparelho jurássico, dar o play e ver o filme novo do Rambo no conforto do seu lar. Depois era preciso rebobinar, ou seja, voltar a fita, retroceder para o começo do filme e devolver para a locadora, a loja
loja onde você alugou o último lançamento do cinema. E se atrasasse a devolução, pagava multa. Afinal, tinha muita gente na fila esperando para alugar aquele filme também. Esse objeto aí voltou como uma moda. O velho disco de vinil virou objeto de desejo e custa caro. Mas antigamente era bem comum comprar um LP ou long play e ouvir as músicas dos seus artistas preferidos gravadas dos dois lados, o lado A e o lado B. E nas lojas, antes de comprar, você podia escutar as músicas no toca-discos, ou na radiola, na vitrola, como se dizia mais antigamente. O aparelho que às vezes vinha acoplado a um rádio e a um toca-fitas, o famoso 3 em 1. Você podia voltar uma fita e escutar quantas vezes quisesse a mesma música. Ou podia também adiantar e pular uma até várias músicas e ainda gravar o último sucesso daquela banda de rock que tocava em alguma estação de rádio. Você ainda podia andar com o aparelho de som pela rua, no volume máximo, para todo mundo ouvir. O problema é que ele era muito grande e pesado. Até que uns executivos japoneses da Sony decidiram que queriam ouvir música clássica no avião, relaxar escutando ópera durante os longos voos internacionais, direto do próprio toca-fitas, mas sem incomodar os outros passageiros. Foi assim que surgiu o Walkman, com um enorme impacto na indústria cultural. Mas mesmo com o fim da fita cassete, o Walkman sobrevive até hoje, em novos modelos, com Spotify e bateria de longa duração. E aí, você identificou alguns desses objetos, dessas máquinas e aparelhos antigos? Quem sabe talvez até reconheceu a maior parte deles e entrou assim numa viagem nostálgica? Então, muito obrigada por assistir. Deixe o seu like se gostou e até a próxima com uma história a mais.